Declaro reabertos os trabalhos. Concedo a palavra ao ministro Marco Aurélio, que pediu vista no agravo regimental, na reclamação 4.903. Presidente, o objeto do agravo é uma decisão individual do ministro Ricardo Lewandowski e que tem assento em reiterados pronunciamentos do tribunal quanto à impossibilidade de dar-se curso na Justiça do Trabalho à reclamação de servidor regido pelo regime administrativo, contra o tomador dos serviços. O que se articula no agravo é que, como a decisão do tribunal, na ADIM 3.395, ficou no campo da medida cauteladora do deferimento da liminar, não caberia a reclamação. Mas indaga-se se o tribunal suspendeu a eficácia do preceito, que encerrava em si a competência da Justiça do Trabalho. É possível ter-se, com base nesse preceito de eficácia suspensa, é possível ter-se a propositura na própria Justiça do Trabalho de ação trabalhista? Não, a resposta é negativa. Claro que, enquanto não estiver surtindo eficácia o preceito constitucional, suspenso, repito, pelo tribunal, a competência da Justiça Comum, e foi o que assentou o ministro Ricardo Lewandowski, razão pela qual eu acompanho no voto proferido. Então, o resultado do julgamento é negar o provimento. É isso, né? Por votação unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em conjunto, agravo regimental, no mandado de segurança 26.471 e mandado de segurança 26.491, ambos do Distrito Federal. Um do município de Água Branca, outro de município de São João. Você está com a palavra. Senhor presidente, em ambos os municípios, o Tribunal de Contas da União aplicou a redução de 90% do seu coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios por uma decisão normativa com base na Lei Complementar 91/97. Os municípios entraram com mandado de segurança, eu deneguei a ordem, agravo contra isso, eu estou mantendo a decisão e negando provimento ao agravo, porquanto a jurisprudência da Corte já se firmou no sentido de que a Lei Complementar 91/97, na qual foi baseada a decisão do Tribunal de Contas da União, não viola a Constituição, e muito menos direito adquirido e princípio da legalidade. Então, senhor presidente, em ambos os agravos eu estou negando provimento. O tribunal está de acordo? Então, o estado de julgamento negar o provimento a ambos os acordos por votação unânime. Ministro Carlos Brito, você está a uma questão de ordem no inquérito 2.725 de São Paulo, em que é autor do Ministério Público, iniciado Paulo Pereira da Cruz. Você está com a palavra. Senhor presidente, embora o presente inquérito se encontre em segredo de justiça, trago a presente questão de ordem em sessão pública, inciso 3º do artigo 21 do Regimento Interno. O que faz por entender que a matéria a ser resolvida, nesta ocasião, não envolve o conteúdo mesmo das investigações desencadeadas a partir destes autos, conteúdo que se encontra sob cláusula de confidencialidade. Vou fazer um breve retrospecto da tramitação do feito. Cuida-se de inquérito instaurado a pedido do Procurador-Geral da República, com o objetivo de apurar a eventual prática dos crimes descritos no artigo 20 da Lei 7.492, de 1986, crime contra o Sistema Financeiro Nacional, e no inciso 6º do artigo 1º da Lei 9.613, de 1998, crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Delitos esses que são imputados a acusado que é detentor de mandato parlamentar federal. Senhor presidente, eu trago essa questão de ordem porque recebi um pedido subscrito pela presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, no sentido de que esta nossa Corte Suprema autorize o compartilhamento
das informações constantes destes autos de inquérito, para o fim de subsidiar processo disciplinar instaurado contra o sujeito passivo da investigação. Tal requerimento tem como base 2 representações ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais contra o investigado, visando a apuração de eventual prática incompatível com o decoro parlamentar. A presidência do referido Conselho enfatiza a importância da documentação requerida para os respectivos trabalhos, notadamente para o cumprimento do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Resolução 25 de 2001, bem como do inciso 2º do artigo 55 da Constituição Federal. Daí firmar o compromisso de resguardar a manutenção da cláusula de sigilo sobre o material que se pretende conhecer, com a adoção das medidas necessárias à proteção das informações eventualmente transferidas. Senhor presidente, eu termino o relatório e digo a Vossas Excelências que o caso é saber se as informações constantes do procedimento inquisitorial, algumas delas obtidas mediante interceptação de comunicações telefônicas judicialmente autorizadas, as comunicações, podem ou não ser compartilhadas com o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Isto para o efeito de subsidiar o processo disciplinar que já está instaurado contra o referido parlamentar. Entendo, eu vou citar daqui a pouco o ministro Peluso, que o nosso desafio é calibrar valores constitucionais de elevada grandeza. Por um lado, a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas. Por outro, o poder-dever das casas do Congresso Nacional de decidir sobre eventual perda de mandato parlamentar, assegurada a ampla defesa, não é? Parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição. E a pergunta que ressai da presente questão de ordem é a seguinte: havendo mais de uma qualificação constitucional para o mesmo fato, em aparente antagonismo, é possível impedir que o órgão requerente tenha acesso a dados sigilosos do inquérito policial que tramita sob a nossa supervisão? A minha resposta é negativa. O primeiro esclarecimento que faço é o de que as suspeitas de envolvimento parlamentar em causa surgiram a partir de quebra do sigilo das comunicações telefônicas de pessoas investigadas pela Polícia Federal na denominada Operação Santa Teresa, mas uma quebra que foi autorizada pela Justiça Federal de São Paulo. Eu cito os processos com apoio na Lei 9.296. Justiça Federal Paulista, que ao se deparar com um eventual envolvimento do deputado federal, determinou a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Federal, dada a competência desta Suprema Corte para a supervisão do procedimento investigatório, qualquer procedimento investigatório em que figure membro do Congresso Nacional. Sendo assim, senhor presidente, eu não vejo como impedir que o resultado das diligências encetadas, não é, por autoridade competente seja utilizado para auxiliar nas apurações de cunho disciplinar. Uns dizem de cunho político disciplinar, outros de cunho administrativo disciplinar, os processos que tramitam no Conselho de Ética, seja da Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Apurações que se destinam a cumprir, no âmbito do Congresso Nacional, um poder-dever que decola diretamente da Constituição Federal, no pressuposto de que a perda de mandato ao senador, pela prática de procedimento incompatível com o decoro parlamentar, é de ser decidida pela respectiva casa, nos termos do inciso 2º, combinado com o parágrafo 2º, ambos do artigo 55 da Constituição Federal. E agora eu invoco a jurisprudência da nossa casa, retratada no recentíssimo julgamento plenário, embargo declaratório na ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, sessão do último dia 19 de junho de 2008, e na primeira questão de ordem do inquérito 4.2,
424, ministro César Peluso. Esta última questão de ordem foi assim emendada, a do ministro César Peluso. Prova emprestada, penal, interceptação telefônica, escuta ambiental, autorização judicial e produção para fins de investigação criminal, suspeita de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos, dados obtidos em inquérito policial, uso em procedimento administrativo disciplinar contra os mesmos servidores, admissibilidade, resposta afirmativa à questão de ordem, inteligência do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei Federal 9.296 de 96. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escuta ambientais judicialmente autorizadas para a produção de prova em investigação criminal ou instrução processual penal podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos. Fecho aspas. Senhor presidente, aqui se conclui que o entendimento majoritário do Supremo, na ocasião ficou vencido o ministro Marco Aurélio, possibilita que os elementos informativos de uma investigação criminal ou as provas colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devidamente autorizada por juízo competente, podem ser compartilhados para fins de instruir procedimento administrativo disciplinar. Possibilidade jurisprudencial que foi ampliada na segunda questão de ordem no inquérito 424, ministro César Peluso ainda uma vez, para também autorizar o uso dessas mesmas informações contra outros servidores. Por tudo quanto posto, senhor presidente, senhores ministros, eu aplico a nossa jurisprudência, defiro o compartilhamento dos dados encartados no inquérito que transcorre sob a minha supervisão, determino a remessa de cópia integral, né, dos autos ao senhor presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, com esta ressalva, né, ao presidente incumbe a responsabilidade pela manutenção da cláusula do sigilo de que se revestem as informações fornecidas, cabendo a sua excelência, o presidente da comissão, todas as medidas necessárias para tornar efetiva essa confidencialidade. É como voto. O eminente relator encaminha a questão de ordem no sentido de deferir a remessa de cópia do inquérito com a cláusula de sigilo. Apenas uma questão ao eminente relator. Quer dizer, esta transposição das informações de um processo ou procedimento penal para um procedimento administrativo foi autorizado por Vossa Excelência. Portanto, passou pelo crivo judicial, não é? Não, não foi autorizado por mim. Não? Foi na origem. Se na origem. Agora, há diligências em curso, já autorizadas por mim, cujo conteúdo ainda não se pode divulgar, porque ainda não voltaram sob a forma de documentação para os autos, né, a pedido do eminente Procurador-Geral da República. Agora, as primeiras escutas, as primeiras interceptações foram autorizadas judicialmente, na origem. Quer dizer, então, essa requisição dessas informações está sendo feita pelo presidente, diretamente ao Vossa ministro, Excelência. que sou eu que supervisiono a realização do inquérito. Então, e, aliás, o tá Procurador-Geral da República também me dirigiu um pedido. Da Comissão do Senado, da Câmara. Nesse mesmo sentido. Não, a minha preocupação é que houvesse uma requisição direta e houvesse uma transposição desses dados sem passar pelo crivo judicial. Mas já percebi, então, que Vossa Excelência autorizou a precedentes da Casa, eu estou de acordo. Ministro Marco Aurélio ficou vencido nos precedentes. Presidente, tenho que a regra é o sigilo de dados. A exceção que deve ser interpretada de forma estrita, corre a conta do afastamento do sigilo por determinação judicial. Parou aí
A Carta da República, não. Indicou o objeto do afastamento do sigilo, que outro não é senão a investigação criminal ou a persecução, a propositura de ação penal pelo titular respectivo, Ministério Público. Ora, se há essa limitação no próprio texto constitucional, não vejo como o presidente, com a devida vênia, ter-se compartilhamento, ter-se um condomínio quanto aos dados levantados. E a utilização desses mesmos dados, não pelo judiciário, mas pelo setor administrativo gênero. Nós sabemos que há uma independência de esferas, a esfera penal, civil, administrativa e, diria, a política. No caso, se pretende alcançar os dados visando o respaldo a um procedimento de nítida natureza política, que é aquele instaurado na Casa Legislativa sob o ângulo do decoro. Peço vênia ao ministro relator para me manter firme quanto a esse convencimento e, portanto, exteriorizá-la, votando no sentido de que não se encaminhe os dados que foram, repito, foram levantados com finalidade querida pela própria Constituição Federal, finalidade restrita à persecução criminal. Senhor presidente, também eu, mantendo-me coerente com a decisão que tomei há cerca de 2 anos no inquérito 2245, em que indeferi pedido de igual natureza, eu, embora não formulado por escrito, mas sim informalmente, através de visitas de parlamentares, membros de comissão parlamentar de inquérito, eu me recusei a fornecer esses dados, por essas mesmas razões. E, nesse caso, também me vejo obrigado a indeferir, pedindo vênia. Ministro Carlos Luiz, você só podia repetir o número dos precedentes, sobretudo dos 2.000 que foi Eu falado? estou citando aqui nos embargos declaratórios, na ação penal 470, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. E questão de ordem no inquérito 2424, ministro César Peluso, e uma segunda questão de ordem nesse mesmo inquérito. Duas questões de ordem esquerda. Né? 2 questões. Então, o tribunal está de acordo, vou proclamar o resultado. Resolvendo a questão de ordem, deferindo o requerimento de remessa de cópias do inquérito com a cláusula de sigilo contra os votos dos ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, que o indeferiu. Pela mantença. Nós temos o voto do vosso Nós temos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio, medida cautelar em ação cautelar 1901 do Paraná. Requerido do Estado do Paraná, requerido da União. Presidente, CIAF, calque em descrição, a ação cautelar ajuizada pelo Estado do Paraná deferia a medida cauteladora porquanto não teria sido observado no lançamento do Estado como inadimplente o devido processo legal e proponho o referendo, declarando prejudicado o agravo interposto. O tribunal está de acordo? Então, referendaram a liminar, prejudicado o agravo, tudo por votação unânime. Ministro Marco Aurélio ainda, medida cautelar em ação cautelar 1565 da Bahia, requerido do Estado da Bahia, requerido do Banco do Brasil e a União, você está com a palavra. Presidente, conflito entre lei federal e lei estadual. E, no caso, implementei também uma medida cauteladora para tornar prevalecente até o julgamento final de ação, a ação revelada em processo dito principal, a lei federal. É aquela problemática da transferência dos depósitos judiciais para a conta única do Estado. A lei federal autorizou, penso, até 50%, mas a lei estadual estendeu a 70%. Né?
aumentou, portanto, o limite aí de disponibilidade desse dinheiro que, a meu ver, devia ficar em contas à disposição do judiciário e não ser objeto de transferência. Mas isso não está em jogo aqui. O que está em jogo é o conflito. Saber se o Estado poderia, mediante uma lei local, alterar, como houve a alteração, a lei federal. Apontei que há o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia a lei estadual e, portanto, implementei a medida cauteladora e proponho o referendo. O tribunal está de acordo? Então, referendada a medida liminar por votação unânime. Ministra Carmen Lúcia, embargos de declaração no recurso extraordinário dos 206.069 de São Paulo, embargante Fanavid, Fábrica Nacional de Vidros de Segurança, embargado Estado de São Paulo. Você está com a palavra. Presidente, foram postos esses embargos contra um julgamento deste plenário de 1º de setembro de 2005. A alegação da embargante é que este plenário teria partido de premissa fática e requer que os presentes embargos sejam acolhidos para o fim de, em compasso, aclarar a decisão ora embargada, eliminando-se vício, erro de fato apontado, inclusive para fins de pré-questionamento. Eu estou assentando, que era a relatora ministra Ellen Grace, que não há aqui nenhuma omissão, nenhuma obscuridade, nenhuma contradição, que se pretende é tão somente rediscutir a matéria que foi objeto de julgamento pelo plenário, pelo que eu estou rejeitando os embargos. Está de acordo? Então, rejeitar os embargos por votação unânime. Ministro Eros Grau, embargos de declaração na ação rescisória 1617 do Mato Grosso do Sul, embargante à União. Você está com a palavra. Aqui também, senhor presidente, são embargos inteiramente descabidos. Foi uma decisão que disse com a incidência, a caracterização de energia elétrica como mercadoria. Os embargos não há absolutamente obscuridade nenhuma. Aliás, a embargada até refere, para mostrar que não há obscuridade e que o erro de fato foi discutido, 2 votos, um de Vossa Excelência, outro do ministro Marco Aurélio. Eu estou rejeitando os embargos. O tribunal está de acordo? Então, rejeitar os embargos, votação unânime. Ministro Joaquim Barbosa, agravo regimental na reclamação 4.517 do Rio Grande do Sul, agravo regimental. Agravante Neiva Schmidt Amarante, agravado do Estado do Rio Grande do Sul. Você está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental de decisão em que neguei segmento à reclamação por entender que a reclamante, ora agravante, não possui legitimidade para ajuizar a presente reclamação em que se objetiva a suspensão de concurso público para ingresso nos serviços notariais de registro do Estado do Rio Grande do Sul. Isso porque a reclamante não logrou demonstrar o prejuízo que lhe teria sido causado pela suposta inobservância da decisão proferida por essa Corte na ADIM 3522, relator ministro Marco Aurélio. Em suas razões, a agravante sustenta sua legitimidade para propor a reclamação, afirmando que a Corte assegura, aspas, a legitimidade de qualquer interessado na preservação do julgado, fecha aspas. Afirma ser irrelevante o fato de a reclamante ter ou não participado do certame e que, aspas, o interesse quanto ao julgamento da demanda abrange toda a coletividade, autorizando com isso a concretização e a declaração da legitimidade do interesse da agravante. O Procurador-Geral opinou pelo desprovimento do agravo regimental ao relatório. Vocês prosseguem. Como se extrai da argumentação lançada pela OAS agravante, ela pretende ver reconhecida a legitimidade de qualquer cidadão para ajuizar a reclamação perante esta Corte. Contudo, como deixei consignado na decisão agravada, esta Corte, no julgamento da reclamação 1880, questão de ordem, deixou expresso que o conceito de parte interessada, a que aludem os artigos 13 da Lei 8.038 e o artigo 156 do Regimento, ganha abrangência idêntica aos efeitos do julgado a ser preservado, alcançando todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do Poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte. Fecha aspas. Em outras palavras, para preservar o efeito vinculante de ações diretas de inconstitucionalidade, a Corte exige a comprovação de prejuízo em relação à decisão reclamada, a qual deve ser manifestamente contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal. No caso, ora em análise, a reclamante não logrou demonstrar
o prejuízo que lhe tenha sido causado pela suposta inobservância da decisão desta Corte. Com efeito, na petição inicial, para justificar sua legitimidade ativa, a reclamante limita-se a dizer que, aspas, como o que se busca é o exato cumprimento da decisão prolatada com efeito erga omnes, fica caracterizada a legitimidade ativa da reclamante. Esta legitimidade se amplia quando se trata de um concurso que possui grandes proporções, sendo de todo apropriado que ele observe o exato cumprimento das normas, consideradas estas em toda a sua dimensão e extensão. Fecha aspas. Ora, digo eu, a alegação genérica de descumprimento de decisão da Corte, desacompanhada da demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela reclamante, não basta para estabelecer a legitimidade desta para figurar no polo ativo da presente reclamação. Em realidade, o que se extrai das informações é que a reclamante não obteve aprovação nem mesmo na primeira fase do concurso. É patente, portanto, a ilegitimidade ativa da reclamante para juizar a presente reclamação. Ante o exposto, eu nego provimento ao agravo. O tribunal está de acordo? Então, negar provimento ao agravo por votação do ministro Ricardo Lewandowski, agravo regimental no mandado de segurança 26.839 do Rio Grande do Sul, agravante João Maria Cândido Reis Santos, agravado Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu estou negando o provimento ao agravo. Trata-se de um mandado de segurança contra ato da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou invocando o artigo 102.1d da nossa Constituição Federal, também a súmula 624 da Casa, segundo a qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Está determinando a remessa Pois é. Terminamos a remessa, então. ao Tribunal do Rio Grande do Sul. O tribunal está de acordo? Então, negar o provimento, votação unânime. Eu sou relator no embargo de declaração do recurso extraordinário 512-149 do Rio de Janeiro, e que é embargante Carolina Lucas de Oliveira, embargado Instituto Nacional do Seguro Social. Eu não estou conhecendo dos embargos por intempestivos. O tribunal está de acordo? Então, não conheceram, votação unânime. Ministra Carmen Lúcia, embargo de declaração na reclamação 4.536 da Bahia, embargante Vespasiano Costa de Souza e outros, embargado Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Bahia. Senhor presidente, esses embargos são opostos contra a decisão pela qual eu neguei seguimento à reclamação, porque não inexistia comprovação de descumprimento da decisão deste Supremo de agravos à sua autoridade, a decisão por ele pretendida, pelo reclamante pretendida. Eles salientam que teria sido negada pela ausência desta comprovação, não obstante resida nos autos o despacho da composição plena, e reconhecem que o mandado de segurança não é meio para repetir o indébito. Os autos me vieram conclusos, porém, senhor presidente, eu estou convertendo os embargos em agravo, recebendo como agravo, desculpa, ministro Marco Aurélio, e mantendo a decisão pela circunstância, primeiro, de que não foi infirmado absolutamente nada do que eu fiz constar na decisão, e, portanto, neste caso, não há comprovação nem de algum paradigma que tivesse sido descumprido por esta... que tivesse sido descumprido ou que houvesse agravos à competência do Supremo Tribunal. Estou, portanto, convertendo os embargos em agravo e recebendo como agravo e negando provimento. O ministro Marco Aurélio fica vencido na preliminar. O tribunal está de acordo? Então, o resultado do julgamento é receber os embargos como agravo contra o voto do ministro Marco Aurélio e negar-lhe provimento por votação unânime. Eu sou relator um agravo regimental na reclamação 624 do Piauí, em que é agravante do Estado do Piauí. Eu estou negando provimento ao agravo regimental porque eu indeferi liminarmente uma reclamação que pretendia suspender a execução de um acordo sujeito a recurso extraordinário. Então, em vez de medida cautelar, entrou com uma reclamação. Eu estou negando provimento. O tribunal está de acordo? Estou negando provimento. Votação unânime. Ministro Ricardo Lewandowski. Agravo regimental na medida cautelar na ação cautelar 1889 do Piauí, agravante União, agravado Estado do Piauí. Presidente,
eu deferi, em parte, ad referendum do plenário, uma medida cautelar para que o Estado do Piauí não sofra as medidas restritivas em face de sua inscrição no CAUC, mas limitada, de forma limitada à ACO 1083, até o julgamento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eu estou amparado em julgados desta Corte, que procederam no mesmo sentido. Então, contra esta minha decisão, a União ingressou com este agravo regimental. Eu estou negando provimento, senhor presidente. Mas, O tribunal está de acordo? pois não. A eu tenho matéria uma- já foi discutida. já foi, se Já. cabe ou não cabe, Cabe, né, agravo cabe. regimental. Aí eu sei que Vossa Excelência interferiu no sentido, enfim, manifestou-se no sentido de que caberia agravo regimental, mesmo de cautelares Mas, que sejam referendo. submetidos ao A plenário. referendo. A referendo. Agora eu pergunto a Vossa Excelência uma dúvida que me assaltou e pergunto em voz alta a todo o plenário. Uma vez negado o provimento ao agravo regimental, fica automaticamente referendada a cautelar? Não, depende dos argumentos, né? Se forem argumentos diferentes, Não, o não. argumento aqui Se forem enfim, os mesmos... Não, insiste, quer dizer, se contrapõe em totum ao pedido. Que há pouco mesmo nós apreciamos a matéria, né? E submetemos eu próprio e um outro colega a referendo, a liminar, né? Sim. E declaramos o prejuízo do agravo. talvez, Só talvez. para Pode não declarar ficar na o prejuízo mesma do agravo. sessão. Se não tiver argumento, não pode declarar o prejuízo Eu do acho que agravo. talvez isto seja... Vossa Excelência está trazendo a referendo. Até para não, na eliminar. verdade, até para na não verdade, estimular a interposição desses agravos. Quando há matéria nova É. no agravo, aí a gente tem que dar destaque. Pensou Mas aí pesar. Não dá o destaque. Eu me rendi ao argumento de Vossa Excelência. Eu inicialmente entendia que, quando se tratar de matéria sujeita a referendo do plenário, não caberia um agravo regimental ao próprio plenário. Mas aí o ministro César Peluso lançou um argumento que me convenceu que poderia eventualmente haver argumentos novos, que não é o caso. Não é o caso. Então, aqui, talvez eu referendaram, fosse julgando referendo prejudicado o agravo. e prejudica o agravo. Perfeito. O tribunal está de acordo, então o resultado do julgamento é referendar a liminar, julgando prejudicado o agravo. Ministra Carmen Lúcia, embargo de declaração na reclamação 5465 do Espírito Santo, embargante João Gomes de Alvarenga e outro embargado, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Senhor presidente, também aqui são embargos de declaração contra a decisão pela qual eu neguei seguimento a uma reclamação. Não havia sequer indicação nem do paradigma que teria sido afrontado, nem de qual seria a competência. Na sua origem, tratava-se de uma ação contra um ato do Tribunal Superior do Trabalho que indeferiu o pedido de sequestro de verbas e cabia ainda recurso. Essa razão pela qual eu neguei seguimento. Nem havia ação paradigma, portanto, não havia decisão, autoridade do Supremo que tivesse sido de alguma forma agravada, e essa, basicamente, a razão pela qual neguei seguimento. Vem agora os embargantes, eu recebo como agravo, porém, nego provimento, até porque não há nenhuma argumentação que infirma o que eu disse. Eles apenas repetem o que disseram na reclamação. Você está convertendo os embargos em agravo? Convertendo em Recebendo como agravo, agravo. recebendo como agravo e negando provimento. Ministro Marco Aurélio. Ministra, Sim. a base da sua decisão não é apenas o não cabimento, a inadequação ou adequação de recurso na origem. A minha decisão... Só porque houve uma só. referência inicial. Na primeira parte, presidente, eu fico vencido, porque o que eu nós ver. A minha temos, em última decisão- análise, são embargos declaratórios contra a decisão individual, né? É. E eu penso que esses embargos estariam em ótimas mãos com a ministra Carmen Lúcia. Eu estou, na minha decisão, dizendo o seguinte, que a reclamação não é sucedâneo recursal, como assentado nos seguintes precedentes, estou arrolando, havia possibilidades ainda de eles recorrerem. e Aí que- eu vou pedir licença para divergir, porque penso que, configurado o desrespeito à decisão do Supremo,
se é espécie, né? Pouco importa se o ato formalizado poderia ou não, na origem, ser impugnado mediante recurso. O que eu assento é que a reclamação prescinde do esgotamento da jurisdição na origem, bastando, portanto, que se revele o descumprimento. Por isso eu peço vênia, presidente, para prover o agravo que resultou da conversão, fico vencido na conversão, e, no caso, entender que a reclamação deve ter sequência. O tribunal está de acordo com a solução da relatora ou com o voto do ministro Marco Aurélio? De acordo com a solução da relatora? Então, o resultado é receber os embargos com agravo regimental contra o voto do ministro Marco Aurélio e negaram-lhe provimento também contra o voto do ministro Marco Aurélio. Ministro Ricardo Lewandowski, agravo regimental na medida cautelar na reclamação 6.034 de São Paulo, agravante Policarpo Santos Freire, agravado juiz da 2ª Vara Civil de Tupi Paulista. Presidente, esse é um caso até que demandaria uma certa atenção, porque é um caso especial. Aqui, originalmente, trata-se de uma reclamação que foi ajuizada por um prefeito que está sendo processado por atos de improbidade administrativa e que entende ser de competência originária do Tribunal de Justiça o julgamento da causa e não do juiz monocrático local. Ele invoca aqui aqueles paradigmas representados pela reclamação 2138 do Distrito Federal, sendo relator o ministro Nelson Jobim, aquela outra reclamação 2186, relator o ministro Gilmar Mendes, e outras que cita aqui. Eu julguei improcedente a reclamação por entender que não haveria, a rigor, identidade material entre o caso sob exame e as decisões invocadas como paradigma. A rigor, senhor presidente, este plenário ainda não se pronunciou sobre essa magna questão. E eu temo... Processo, na origem é processo crime, é? Não, é ato de improbidade administrativa. E nós temos aquela questão de saber se é crime de responsabilidade ou não. E nesta sede, eu achei que seria melhor julgarmos improcedente essa reclamação, porque a questão paradigmática, o processo... Nós não nos pronunciamos ainda. Ainda não fixamos posição. Né? Estamos ainda, não é? Então, por hora, entendi que o caso não tem nada. Os outros casos diziam respeito a ministros de Estado, são situações particularíssimas. Então, eu estou entendendo que não há identidade material entre esses dois casos. Eu, particularmente, fiquei vencido quando o o tribunal, considerada a coincidência quanto à perda do cargo, né, coincidência no desfecho da ação penal, crime comum ou crime de responsabilidade, e a ação que, para mim, é cível, né, pública, o tribunal entendeu que não caberia ação civil pública contra ministro de Estado e extinguiu esse processo. Né? A simetria é perfeita para aqueles que assim concluem, né, considerado o prefeito, né, o chefe do Poder Executivo Municipal. Eu já também havia emitido uma opinião provisória no sentido de Vossa Excelência, no mesmo sentido de Vossa Excelência. Mas nós sustentamos que é ação civil, né? Mas eu penso que seria um pouco temerário nós avançarmos... Não, que o tribunal se pronuncie. Temos que aguardar, mas por hora não há identidade. Propriamente não. Né? Então, presidente, eu estou negando provimento ao agravo, justamente porque esse agravo se insurge contra a minha decisão que julgou improcedente a reclamação. O tribunal está de acordo? Estou negando provimento, votação. Vossa Excelência agora tem uma série aqui. Ministro, Vossa Excelência agora tem uma série aqui, pode ficar mais ou menos preparado. Embargo, agravo regimental na ação rescisória 1853 de Pernambuco, agravante Luiz Hernani Tocos da Costa e Silva. Pernambuco, né? Aqui, presidente,
Trata-se originalmente de uma ação rescisória ajuizada por fulano de tal em desfavor de fulano de tal, visando desconstituir acórdãos proferidos pelo plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Evidentemente não cabe, né? Então, não cabe ao Supremo Tribunal julgar a ação rescisória de acordo proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu estou negando provimento ao agravo que se insurgiu contra esta decisão. E mandar para o tribunal. Pois é, mandamos para o tribunal. Tribunal Agora, adotando essa orientação, estou mandando. Então, negar o provimento ao agravo constitucional, determinando a remessa para o Tribunal Regional de Trabalho. Ministra Carmen Lúcia, agravo regimental do mandado de segurança 26.732 do Distrito Federal, agravante Leopoldina Maria Colares de Araújo e Denis Colares de Araújo. Você está com a palavra. Presidente, neste caso, eu neguei seguimento ao mandado de segurança nos termos do artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno e do artigo 8º da Lei 1535 do mandado de segurança, quando não for caso manifestamente, porque na esteira da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, inclusive com decisões monocráticas proferidas no sentido de negar seguimento pelo ministro Sepúlveda Pertence, mandado de segurança 25.600, ministro César Peluso, mandado de segurança 26.830.083, ministro Carlos Veloso 25.516, etc., o que o impetrante pretendia era que tivesse sido notificado pelo Tribunal de Contas pessoalmente para fazer a sustentação oral, apesar de ter havido a publicação da pauta no tempo certo, razão pela qual eu neguei seguimento na esteira exatamente da jurisprudência. O agravante sustenta agora que seria necessária notificação prévia e pessoal da data e hora de julgamento, etc. Eu estou mantendo a decisão e negando provimento ao agravo. No caso, junto ao Tribunal de Contas da União, já havia ciência do processo pelo impetrante. Sim. E houve a publicação da pauta. Até, se Vossa Excelência me permite, um segundo, eu afirmei exatamente, depois de citar a jurisprudência do Supremo, porque lá há expressamente que a inscrição será feita até 4 horas antes, é o artigo 168, de se ressaltar que o não comparecimento do advogado à sessão de julgamento dos recursos de reconsideração, cuja data de realização foi amplamente divulgada previamente, não poderia caracterizar na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal qualquer ato. É porque eu entendo inócua a publicação quando a parte não tem conhecimento do processo, né? Porque ela não está compelida a ler o diário todos os dias. Nesse caso, você está de acordo? Então, negar o provimento, votação unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, agravo regimental na reclamação 3.862 do Rio de Janeiro, agravante Carlos Alberto Ferreira Borges. Presidente, aqui, originalmente, trata-se de uma reclamação com pedido de liminar ajuizada por fulano de tal contra o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Eu neguei seguimento a esta reclamação porque eu entendi que havia uma ausência de identidade material entre o pedido formulado na reclamação e o paradigma invocado, justamente, de um lado, a ADI 1721 e, de outro lado, a ADI 1770, a primeira relatada pelo ministro Carlos Brito e a outra relatada pelo ministro Joaquim Barbosa. Essas duas ADIs, elas declararam inconstitucionais o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, respectivamente, do artigo 453 da CLT. E a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região baseou-se no caput do artigo 453, que não foi declarado inconstitucional. Portanto, não há identidade material. Então, por essa razão que eu explicitei tanto na reclamação quanto no agravo, e estou negando provimento ao agravo. Eu leio aqui para o senhor, eminente, aqui, o artigo 453 diz o seguinte: no tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver se despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente.
Pois é, e o parágrafo primeiro é aquela questão. O parágrafo segundo diz a questão da aposentadoria brasileira. Quer dizer, a quebra do vínculo com a aposentadoria. Exatamente. Nós declaramos inconstitucional esses dois, e não o caput. Lembrem? A questão foi discutida do caput. No lá. caput. E, portanto, não há identidade. Então, o resultado do julgamento, negar o provimento, votação unânime. Com Vossa Excelência ainda agravo na medida cautelar na reclamação 4.920 do Distrito Federal, agravante Ana Beatriz de Salles Coelho e outro. Está aí na emenda aqui, presidente. Presidente, aqui é o seguinte, eu julguei procedente a reclamação originalmente e os reclamados ingressaram com o agravo regimental contra esta minha decisão, que julgou procedente esta medida cautelar na reclamação. Aí trata-se de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em matéria de pessoal. Aqui o caso era promoção de advogados públicos que receberam promoção e o poder público insurgiu-se contra esta medida que foi empreendida judicialmente. Ela afronta a DC4. Então, originalmente, presidente, eu deferi a medida liminar e o agravo agora dos prejudicados, eu estou negando provimento. O tribunal está de acordo? Seria liminar na reclamação. Presidente, eu peço vênia para ficar vencido na matéria. Eu entendo que há um tratamento aí que encerra verdadeiro privilégio para a administração pública, né? No que não se pode ter algo que é íncito ao judiciário, a tutela antecipada, a liminar contra o poder público. Eu entendo que se pode ter, né? E como eu vejo a cláusula da lei proibitória como conflitante com a Constituição Federal e observo a Constituição Federal, na minha ótica, eu peço vênia ao relator para prover o agravo. Pois não. Apenas para esclarecer o egrégio plenário, aqui está o seguinte: a reclamante Ana Beatriz Salles Coelho e outros, ocupantes do cargo de advogado da União, propuseram ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, com o objetivo de serem promovidos de categoria na referida carreira. E o juiz federal da Terceira Vara Judiciária do Rio de Janeiro indeferiu o pedido de tutela antecipada, foi oposto agravo de instrumento contra a decisão e foi concedida parcialmente, então, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata promoção dos agravantes à primeira categoria do cargo de advogado da União. Então, este é o fulcro da questão. O tribunal está de acordo? Negar o provimento contra o voto do ministro Marco Aurélio. Ministra Carmen Lúcia, mandado de segurança 26.836 de São Paulo, impetente Money Forte Limitada, impetado do Juízo Especial da Comarca de Piracicaba. Exatamente, presidente, em razão da autoridade tida como coatora, é que eu neguei seguimento a este mandado de segurança contra juiz de direito. E agora ele agrava. Então, na esteira exatamente do que acabamos de decidir precedentemente, eu vou prover parcialmente apenas para declinar, porque eu tinha apenas negado seguimento, para declinar para o juizado da comarca de Piracicaba. Ou para o Tribunal de Justiça. Não conhecimento, porque... Eu neguei seguimento exatamente porque a autoridade era um juiz de direito. De juizado especial. Bem? Então, dar provimento parcial nos termos do voto ao relator por votação unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, agravo na reclamação 5.408 de Goiás, agravante Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para o Tribunal Regional Federal. Presidente, como Vossa Excelência apregoou, é um agravo do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele se insurge contra a decisão minha, que julgou improcedente a reclamação, porque entendi que não ficou evidenciada a competência originária desta Corte
para processar e julgar a ação ordinária, em que se discute a produtividade do imóvel rural objeto de desapropriação. Então, discute-se não apenas o índice de produtividade, como também vícios que estariam a macular o processo de vistoria realizado pelo INCRA, e eu, então, julguei improcedente a reclamação na esteira, inclusive, do parecer do Ministério Público Federal. O tribunal está de acordo? Estou negando o provimento, então. Negar o provimento, votação unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, 2 feitos para julgamento conjuntos. Agravo na reclamação 3.704 do Distrito Federal e agravo na reclamação 3.450 de São Paulo, em que são, respectivamente, agravantes Casa e Indústria Metalúrgica e no segundo Estado de São Paulo. Você está com a palavra. Presidente, são 2 agravos cujo tema é idêntico, e aqui o problema é o seguinte, afronta a ação direta de inconstitucionalidade 1662, a quebra da cronologia de pagamentos comprovada pela quitação da dívida mais recente por meio de acordo judicial. E aí eu digo aqui que a conciliação não possibilita a inobservância pelo Estado da regra constitucional de precedência com prejuízo do direito preferencial dos precatórios anteriores. Então, Fizeram o pagamento mediante acordo, quebrando a ordem. Estou negando provimento ao agravo. Estão de acordo? Fica Então, fácil o assim, julgamento negar o provimento a ambos os agravos por votação. Unânime, ministra Carmen Lúcia, embargo de declaração do mandado de segurança 26.870 do Distrito Federal, embargante Persília Melgaço de Moraes Pereira. Presidente, eu neguei seguimento a este mandado de segurança porque já havia transcorrido mais de 120 dias do prazo do ato, em razão da decadência, portanto. E, por essa razão, agora ela vem com agravo, na qual não se infirma, nem poderia, porque a lei é taxativa quanto aos 120 dias, e eu estou negando provimento ao agravo. Você está recebendo como agravo e negando provimento. Convertendo, com a devida vênia Então, do ministro o Marco resultado Aurélio, Vossa Excelência negou o segmento. Vossa monocraticamente. Excelência julgou, né, sob o ângulo da decadência. Exatamente, decadência, nos né? termos do artigo 18. Mais de 120 dias. Mais de 120 dias. Eu fico vencido, presidente, na convenção e no mais acompanho Sua Excelência. Então, o resultado do julgamento: receberam os embargos como agravo contra o voto do ministro Marco Aurélio e, por votação unânime, negaram-lhe provimento. Ministro Ricardo Lewandowski, agravo na reclamação 4.448 do Rio Grande do Sul, agravante Adelar José Dresch. Presidente, aqui é um agravo contra a decisão minha, em que julguei improcedente a reclamação, porque entendi que a reclamação não guardava a identidade com o paradigma que é a DI 3.580 de Minas Gerais. Eu teria que fazer um breve relato do caso. Aqui é uma reclamação contra ato da desembargadora do Tribunal do Rio Grande do Sul, que indeferiu o pedido liminar. Trata-se de concurso. O reclamante aqui informa que ajuizou mandado de segurança contra ato do Corregedor-Geral de Justiça daquele Estado por não haver obtido pontuação pretendida na prova de títulos do concurso para ingresso nos serviços notariais e de registro, pois os títulos que apresentou foram indeferidos, visto que se tratavam de artigos não relacionados ao tema específico do concurso. Então, ele vem nessa reclamação pugnando pela aplicação da decisão proferida na ADI 3.580, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a eficácia da expressão apresentação de temas em congressos relacionados com serviços notariais e registrais. Ainda evoca a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Mas acontece aqui, senhor presidente, o seguinte, que eu indeferi o pedido liminar. Na minha decisão, algumas páginas a seguir, eu estou assentando que, conforme ressaltou a autoridade reclamada quando prestou informações, a Lei Estadual 11.183, 98 do Rio Grande do Sul, que rege o concurso para ingresso e remoção do serviço notarial e de registro no Estado, já foi objeto de controle de constitucionalidade na ADI 3.522 do Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, embora esta Corte tenha declarado inconstitucionais alguns de seus dispositivos, não o fez em relação ao artigo 16.6, que justamente trata da questão dos títulos a serem considerados, motivo pelo qual este permanece dotado de inteira eficácia e aplicabilidade. Então, eu julguei improcedente a reclamação
e vem o agravo que estou julgando improcedente, porque quando o Supremo Tribunal examinou essa matéria e examinou especificamente a lei que se aplicava aos concursos de notários e registradores do Rio Grande do Sul, esse dispositivo que tratava dos títulos válidos que poderiam ser apresentados no concurso foi deixado incólume. Então, estou entendendo que a correta decisão da Corregedoria Local. Nem por arrastamento foi considerado incondicional. Achei um pouco... Eu fui relator Sim. de um processo desses objetivos, né? E aí nós entendemos que mereceria a glosa a consideração de título, consideração direcionada, né? Ou seja, da ação de pontos a quem já havia exercido no próprio cartório, né, a atividade. Eu não sei se seria essa a Não, aqui é situação. o seguinte, ele apresentou vários títulos consubstanciados em artigos por ele escritos, e não tinha nada a ver com o tema do concurso. Seria... Aí ele vem e invoca a de 3.508, em que o ministro Gilmar Mendes e nosso tribunal, aqui no plenário, suspendeu a eficácia da seguinte expressão: aí não a apresentação tem de nada a ver. temas em O que ele congressos quer é relacionados concessão. com serviços notariais. Ele quer Então, O que ele quer justamente é a concessão de pontos. mas quer concessão de pontos. De forma apresentando- indireta, de forma apresentando, indireta, enfim, artículo artigos de que nada descumprimento. tem a ver. Então, enfim, eu estou negando provimento ao agravo. Tribunal de Acordo, está negado o provimento agravo, votação unânime. Vossa Excelência ainda agravo na reclamação 5.526 de Goiás, agravante é da Maria Félix de Souza Longo. Esperamos que o voto de vocês seja curto. Eu vou ler a emenda, presidente. São tantos agravos. Aqui, presidente, eu vou ler um trecho da emenda, espero que seja autoexplicativa. Conforme explicitado, quando a análise do mérito da reclamação, a decisão reclamada desrespeita a eficácia vinculante da decisão proferida por esta Corte na ADI 2891 do Rio de Janeiro, relator ministro Maurício Correia. Buscou-se fazer prevalecer a jurisprudência de não submissão de notários e registradores à aposentadoria compulsória. A decisão reclamada viola o decidido por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Agravo improvido. Na verdade, aqui há uma terceira interessada que insurge contra uma decisão aqui que está entendendo que decidiu no mesmo sentido que a jurisprudência dessa Corte, de que a aposentadoria compulsória não se aplica aos notários. Então, eu julguei procedente a reclamação e, enfim, e agora ao agravo contra essa decisão. Eu estou negando provimento ao agravo. Exatamente. Tribunal está de acordo, está negado o provimento, votação unânime. Vossa Excelência ainda agravo na reclamação 6.043 de São Paulo, agravante Abigail Maria Figueira de Castro e outros. Presidente, também em resumo, eu preparei um resumo de tudo. Aqui o agravo é contra a decisão que julgou improcedente a reclamação. Alegada ofensa ao decidido na ADI 1662 de São Paulo, a ausência de identidade material. O caso em concreto refere-se ao sequestro de verbas públicas em decorrência da quebra da ordem, refere-se ao sequestro de verbas públicas em decorrência da quebra de ordem cronológica. Ademais, a decisão impugnada apenas afastou a exigência do perículo in mora a justificar a antecipação da tutela. Portanto, não foi firmada a tese contrária àquela consagrada nessa Corte. Estou negando o provimento ao agravo. Tribunal está de acordo? Então, resultado negado pelo matéria agravo, votação recorrente. unânime. Vossa Excelência ainda agravo na reclamação 5.914 da Bahia, agravante Júlio César de Assunção e outros. Aqui, presidente, eu agravo contra a decisão que negou seguimento à reclamação. Eu estou, em resumo, assentando o seguinte: não há falar em declaração de constitucionalidade incidenter tantum, quando o tribunal não conhece de ADI por falta de pertinência temática em relação ao artigo 23 da Lei 8.096/94. Ausência, portanto, de identidade material entre a decisão impugnada e o julgamento proferido na ADI 1194 do Distrito Federal. O que eu me lembro aqui, eles entenderam que, como nós mantivemos ou não nos pronunciamos sobre um determinado
dispositivo da lei, da ADI, nós implicitamente fizemos uma declaração de constitucionalidade, que não é o caso. Eu estou negando provimento ao agravo. Não estou de acordo em negar o provimento ao agravo. Votação unânime. Ainda, Vossa Excelência, agravo na reclamação 3.742 do Rio Grande do Norte, reclamante Estado do Rio Grande do Norte. Pois é. Presidente, em resumo, o que eu preparei aqui é um agravo contra a decisão que negou seguimento à reclamação. Aplica-se aqui a ADI 1797, conversão dos vencimentos em URE, limitação temporal do pagamento das diferenças, ausência de identidade material. Estou negando provimento ao agravo. O tribunal está de acordo. Negar o provimento. Votação unânime. Ministra Carmen Lúcia, embargo de declaração do mandado de segurança 26737, Distrito Federal, embargante Lúcio Gonçalves Lopes. Presidente, esses embargos são opostos contra a decisão pela qual eu neguei seguimento a um mandado de segurança impetrado, exatamente porque se tratava da situação do artigo 5º da Lei 1533, ou seja, não se dará mandado de segurança quando se tratar de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Havia exatamente um pedido de reexame contra a decisão que nos informou o Tribunal de Contas da União, pendente de julgamento por este tribunal, razão pela qual citei a jurisprudência alongadíssima do Supremo, do ministro Marco Aurélio, do ministro Carlos Veloso, do ministro Gilmar, todos no mesmo sentido. Portanto, estou negando provimento ao agravo. Está recebendo como Convertendo em agravo, com a devida vênia do ministro Marco Aurélio. Os embargos como agravo contra o voto do ministro Marco Aurélio E negando provimento. Exatamente. Negaram-lhe provimento por votação unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, agravo na reclamação 3.200 do Rio Grande do Norte, agravante do Estado do Rio Grande do Norte. Presidente, este caso, o caso subsequente, que é a reclamação 8.066, também do Rio Grande do Norte, e a anterior, são todos agravos contra a decisão que nós acabamos de decidir, contra a decisão proferida pelo ministro Carlos Veloso. Também diz respeito ao RV, estou negando provimento ao agravo, para manter a decisão do ministro Carlos Veloso. 866 não está em pauta, ministro. Ah, não está em pauta? Não. Vossa Excelência, Não, então nós só julgamos esse aqui. Só Não, julgamos esse outro não está em pauta. Engraçado, não entrou em pauta. Esse aqui. Não, deixa. Não deixa. Então, negar o provimento, votação unânime. Ministra Carmen Lúcia, agravo regimental, no mandado de segurança 25.615, Distrito Federal, agravante Marcelo Vieira Linhares e outros. Senhor presidente, esse agravo regimental traz ainda pedido de reconsideração e de concessão de efeito suspensivo. Foi interposto contra a decisão monocrática proferida pela ainda então relatora, ministra Ellen Grace, aspas, que não conheceu do mandado de segurança e ainda dispôs que o Supremo Tribunal não tem competência para apreciar a ação com relação ao TRT. O mandado de segurança tinha como objeto a resolução número 7 de 2005. Houve desistência do mandado de segurança por alguns dos impetrantes que eu homologuei, seguiu com relação a dois outros impetrantes e o objeto do mandado de segurança era a resolução 7 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça. Ocorre que, na sentada de 16 de fevereiro de 2006, ao julgar a constitucionalidade da resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, este plenário deferiu um pedido de medida cautelar e determinou, entre outras providências, na conclusão, aspas, suspender até o exame de mérito desta ADC o julgamento dos processos que tenham por objeto questionar a constitucionalidade da resolução número 7 do Conselho Nacional e obstar que juízes e tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a aplicabilidade da mesma resolução número 7 de 2005 do CNJ. Daí porque a ministra Ellen considerou que o mandado de segurança era incabível por ter exatamente como objeto aquela mesma resolução. Além disso, alegou ela que haveria contrariedade à súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, insistiu em que não poderia ser julgado. Estou arrolando todos os casos que foram exatamente decididos monocraticamente idênticos de todos os ministros do tribunal e,
Por se cuidar, portanto, de matéria pacificada, eu estou negando provimento ao agravo. Aqui o objeto do mandado de segurança, qual é, Excelência? Era exatamente o que se estabelecia na resolução número 7 de 2005. Ataca a resolução reveste- do Conselho Nacional de de Justiça. Justiça. E foi determinado que não houvesse essa decisão, ministro, exatamente porque, tal como o Procurador-Geral afirma no parecer emitido, realmente não era caso de provimento, porque trata-se de norma genérica, abstrata, tanto que ela está sendo objeto de um controle abstrato. Então, nos termos do verbete da súmula 266, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Presidente, quando nós apreciamos a constitucionalidade ou não da emenda 45, eu cheguei a dizer que poderia estar surgindo um superórgão no cenário nacional, com a criação do Conselho Nacional de Justiça. E esse caso talvez sinalize nesse sentido, porque teria, segundo o voto proferido, Vossa Excelência me perdoe se eu entendi mal, voto proferido pela relatora, teria o Conselho Nacional de Justiça lançado no cenário um ato normativo abstrato autônomo. Portanto, Eu tomo, presidente, qualquer ato eu vou... do Conselho Nacional de Justiça como simplesmente administrativo. Sim, eu posso ler para Vossa Sim, Excelência? pois não. Até porque isso foi decidido quando eu nem integrava Vamos ver o qual tribunal. foi o Não tinha a pecadilho honra de cometido integrar pelo Conselho. O tribunal. Na sentada de 16 de fevereiro de 2006, foi julgada, ao julgar a constitucionalidade da resolução número 7 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça, o plenário do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de medida cautelar nos seguintes termos, aspas, a emenda daquele julgado. Ação declaratória de constitucionalidade ajuizada em prol da resolução número 7 de 18/10 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça. Medida cautelar. Patente a legitimidade da AMB, por se tratar de entidade e tal. A resolução número 7 de 2005 do CNJ reveste-se dos atributos da generalidade, os dispositivos delas constantes veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas, impessoalidade, ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja, e abstratividade. Trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que prende suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos. A resolução número 7 de 2005 se dota ainda de caráter normativo primário, dado que arranca diretamente do parágrafo 4º do artigo 103b da Carta Cidadã e tem como finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda atividade administrativa do Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade. Nós, então, O ato- admitimos a ADIM contra esse ato. ADC. Mandado de segurança. ADC. Aqui é uma ADC. Consideramos constitucional Esse, a resolução. desse Considerou precedente. constitucional a resolução e determinou, a relatoria era do eminente ministro Carlos Brito, e se determinou suspender até o exame de mérito desta ADC o julgamento dos processos que tenham por objeto questionar a constitucionalidade da resolução número 7 de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, obstar que juízes e tribunais venham a proferir decisões que impeçam a Eu face percebi. aplicabilidade. Presidente, eu vou me permitir assentar o entendimento segundo o qual, quando o tribunal defere na DC, eu fico vencido rotineiramente, a suspensão da jurisdição, ele não faz quanto a si próprio. Ou seja, os processos ficam suspensos, mas não processos da Mas aqui, competência ministro, do próprio Supremo. Sim, mas a ministra Ellen Grace, neste caso, valeu-se, aqui, como eu li no início, é que o ato era do TRT,
e, portanto, não seria sim, competência sim. do Supremo. Por isso, ela negou seguimento, Ao e mandado de agora, no segurança. agravo, E Vossa Excelência, exatamente, Vossa Excelência, e eu estou acatando. Vossa Excelência desprovê e declina da competência para julgamento desse agravo. Sim, posso declinar, não tinha declinado, mas na esteira do que foi decidido, eu altero Até para sim, altero a observar ou conclusão não, se for apenas. o caso, que decidido pelo Supremo na DC, Sim, o tribunal. sem Tá bem? problema. Tá. Então é negar o eu provimento. Não, eu tenho que dar provimento parcial, porque eu tenho que mudar a parte sim, final então da deram ministra provi- Ellen, que tinha negado segmento simplesmente. Certo. Então, deram provimento parcial, votação unânime. O último feito da pauta, ministro Ricardo, é só para anunciar que é aquele feito, eu agravo na reclamação 3066 do Rio Grande do Norte, que é o mesmo resultado, é negar um provimento por votação unânime no caso idêntico. O tribunal está de Peço acordo? escusas, talvez a minha dicção não tenha sido tão perfeita e... Não, É. não foi mesmo, é que nós não tínhamos achados aqui a papeleta, Tá mas bem. agora achamos. Agradeço. Não há mais julgamento, estou encerrando a sessão. Antes disso, estou retirando de pauta a ação originária 915 de Santa Catarina, da qual é a relatora, a ministra Carmen Lúcia. Está encerrada a sessão.